Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Memórias da Quebrada. Já deixe seu like, compartilhe e comente no nosso canal se você gosta do nosso conteúdo, tá bom? O meu nome é Renan. Fala galera, eu sou o Foco, vou apresentar o programa junto com o Renan, meu filho. É isso. E pessoal, hoje temos aqui com nós um cara que é um grande nome para o nosso futebol brasileiro e para o nosso grandiosíssimo Palmeiras, o nosso querido Gilmar. Palmas para o Gilmar. Gilmar, prazer te receber aqui. Desde já agradecemos a sua aceitação do nosso convite. Muito obrigado, cumprimentando aí a galera que acompanha esse podcast, cumprimentando o Foco, o Renan, pessoas que aprendi a conhecer e a gostar. E estamos dispostos aí, vamos lá, vamos falar de futebol. É isso. Gilmar, vamos do início, né? Conta pra gente um pouquinho o seu começo, a sua infância. Então, Renan, como eu havia te dito, logo quando eu estava chegando aqui, nós conversamos um pouquinho lá embaixo, eu era um atacante meia boca de um time lá de Osasco, né? Que no dia que faltou um goleiro, eu tive que tomar frente. E as coisas correram bem até um cidadão me descobrir lá como goleiro e eu relutar, falei, eu não sou goleiro, mas não, você tem que ser goleiro. E mais tarde eu fiquei sabendo que esse cara era treinador do Júnior do Palmeiras. Aí sim começou a minha busca, onde é que eles estavam treinando, e foi dessa forma que aconteceu, né? Procurei lá em Osasco, eles treinavam no campo do Cobrasma, entrei no campo como goleiro e a minha vida inteira não deu outra coisa, né? Passei a ser goleiro a partir desse dia. Caramba, que legal. Ô Gilmar, você foi pro Palmeiras em que anos? E quando você chegou no Palmeiras, você encontrou alguém da velha academia, aquele pessoal antigo lá? Sim, eu cheguei no Palmeiras em 73 e quando eu cheguei, o time do Palmeiras era aquele time da antiga academia e com aquele time famoso, Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, né, Dudu e Ademir, esse time famoso. Então, eu cheguei em 73 na base, né, disputei alguns campeonatos pelos juniores, fui campeão algumas vezes, até ser promovido ao elenco de profissionais. E no elenco de profissionais eu passei a conviver com o Leão, com o Eurico, o Ademir da Guia, enfim, aquela galera que pertencia à academia. Então, para mim, um jovem, né, que estava iniciando, foi de grande valia eu ter pego logo de cara essas feras aí, para que eu pudesse aprender bastante. Ô Gilmar, e também eu vi que o seu primeiro jogo não foi um jogo qualquer, você já entrou num jogo importantíssimo, né? Uma semifinal, uma final. Final do Brasileiro, Uma de final do 78. Brasileiro. Conta pra gente a sensação, tão novo assim. Então, Renan, assim, na época o Leão era o titular absoluto, era o goleiro da seleção e não aceitava outra coisa não ser a titularidade, né? E além dele tinham mais 3 goleiros, que eram o Benítez, o Bernardino e o Tonho, né? Que aquela sequência, que veio primeiro, o outro vem depois, tal. O Benítez não queria ficar na reserva porque era da seleção do Paraguai, né? O Tonho achou que ia ser muito difícil jogar, pediu para ser emprestado. O Bernardino já estava com uma certa idade e vinha eu lá em 5º lugar, magrelo pra caramba, né? Sem muita experiência, e de repente o Leão vai expulso no primeiro jogo da final. Como não tinha ninguém, eu fui logo posto à prova, né? Não joguei o primeiro jogo, porque o Leão, ao ser expulso, já tinha feito as substituições, e eu fui para a grande final em Campinas, contra o Guarani, e todos sabem, o Guarani foi campeão, porque tinha um super time, mas eu fui considerado a melhor figura em campo. E a partir daquele dia, eu passei a jogar como titular, e fiquei durante 300 jogos como titular com a camisa do Palmeiras. Isso foi com quantos anos? Eu tinha 20 anos. 20 anos. 20 anos. Caramba, e a camisa de uma certa forma pesou? Pesa porque você estava substituindo um cara que era ícone no Palmeiras, né? Se eu tivesse substituindo alguém, né, sem muita bagagem, não, mas era o Emerson Leão, o cara tricampeão mundial, goleiro da seleção brasileira. Então a responsabilidade era grande. E você começar num time em que apagar a figura do Leão, realmente era muito difícil, né? Só que assim, no começo da transmissão, os jornalistas falaram, o Palmeiras hoje perde um pouco, não tem a experiência do Leão e tal. E no final saiu ao contrário, né? Estava enaltecendo o meu trabalho, que realmente foi uma partida para um principiante muito boa. Então,
eu fiquei satisfeito com o meu rendimento. E no dia da expulsão você não pôde jogar, porque o Palmeiras tinha feito toda a substituição, né? Já tinha queimado, naquele tempo eram só duas Só faltas, duas substituições e já tinham queimado, né? Tanto é que o goleiro foi o Escurinho era o atacante, ele foi pro gol e o Zenon fez o gol de pênalti, né? Porque isso foi no segundo tempo e já tinha feito as substituições. Então eu só poderia entrar no jogo seguinte. E para controlar a ansiedade da semana, sabendo que o próximo jogo você ia ser titular? Eu vou falar pra você, viu, Foi? Eu acho que eu era corajoso pra caramba naquele tempo, porque eu, assim, hoje eu sou mais medroso, eu acredito que eu era bem, eu tinha assim, era corajoso, porque eu lembro que na semana que antecedeu aquele jogo, o Valdir de Moraes era meu treinador, todo dia, ô Gilmar, faz assim, faz assado, cuidado, né, olha, cuidado com isso, aquilo. Aí eu lembro que eu falei para ele, senhor Valdir, posso falar uma coisa do senhor? Ali debaixo da trave, ali tem uma linha, não tem? Uma linha embaixo que divide o gol do não gol, tem. Então deixa comigo, eu vou fazer do meu jeito. Personalidade, né? Então eu falo que eu era jovem, mas eu era meio de vanguarda, eu era meio ousado, né? Eu não tenho mais essa coragem hoje não, hoje eu sou meio cagão, mas naquele tempo eu era corajoso. Falar em linha de gol, hoje em dia eu vejo com frequência você defendendo o time do Banespa aí. Sim. E a gente se encontra aí às vezes aí. Certo. Tem uns camaradas lá, o Banzé, o Wilson. Sim. Esses caras Então, o Banespa hoje, né, como você sabe, né, a galera joga campeonatos internos, estamos sempre no indiano, enfim, hoje é uma galera que joga futebol e está mudando o conceito do idoso, né? Você vê que o Banzé tem 70 e poucos anos, né? Eu já estou quase chegando lá, essa semana, dia 7, foi meu aniversário, aliás, domingo agora, né? Eu fiz 68. Então, nós estamos mudando o conceito do idoso, ainda bem que existe futebol para a gente fazer essa caminhada aí, né? Você como esportista sabe também do que eu estou falando. E é isso. O Gilmar, eu fiquei sabendo de uma história de quando você chegou no Palmeiras, você teve uma recepção meio calorosa em parte do Leão. Muito. Como é que foi? Conta pra gente essa história. Então, Renan, como todos sabem, o Emerson Leão era goleiro titular, né? Era vaidoso, né? Estava sempre nas páginas, né? Nas revistas. E quando eu subi para o elenco de profissionais, que falava, hoje você vai treinar com o profissional. Aí eu peguei a minha cestinha, com os meus pertences, né? Chuteiro, aquelas coisas. E, para quem não sabe, antigamente, o Palestra Itália, o antigo Allianz Parque, vestiário do visitante era o vestiário do amador. Então, para você ir no profissional, você atravessava ali, tipo, 50 metros de túnel para poder chegar no amador. E o dia que eu recebi a minha maletinha para ir profissional, parecia uma eternidade. Atravessando aquilo ali, parecia que eu estava no deserto do Saara. Atravessando, ia demorar um século. E quando eu chego no vestiário do profissional, eu dou de cara com o Leão. Ele olha para mim, eu olho para ele, disse boa tarde e tal. Aí ele falou assim pro roupeiro, pô, mas aqui virou palhaçada mesmo, já qualquer um pode treinar aqui. Aquele foi meu comitê de recepção, né? E aí eu senti que ali eu ia encontrar um pouco de dificuldade para poder mostrar o meu trabalho. Mas com o passar dos dias, nós fomos nos conhecendo e ele viu que eu era apenas mais um que queria ali o meu espaço, né? Não estava lá para atrapalhar a vida de ninguém, mas eu também tinha o meu objetivo, né? E acho que ele entendeu bem isso, porque realmente ele ficava com o pé na frente e outro atrás comigo. Mas era um grande goleiro, uma pessoa que me ensinou muito, só que assim, ele via em mim um rival, né? Ele não disputando uma vaga, né? Sim, era briga por uma vaga. Ela Né? tá vendo aí, o cara tá pedindo passagem, né? Tá vendo o cara chegou aí, tá com cara que vai me perturbar, né? Então ele ficava preocupado, né? Ficava sabendo alguns jogos do Júnior que eu estava jogando, nossa, esse cara aí. E outra, eu não sei se todos sabem, os goleiros antigamente usavam azul, né? Esse azul até que o seu filho estava usando ali era azul. E no dia que eu estreiei, apareceu uma cor de vinho lá, eu falei, eu quero essa aí. E ninguém entendeu nada, porque o meu primeiro jogo foi com a camisa cor de vinho vermelha. E justamente que era para quebrar. E ele falou, pô, esse cara aí vem aí querendo mudar, eu vou usar a camisa de outra cor aqui dentro e tal. Mas era uma maneira de eu adquirir minha personalidade, né? E foi desse jeito que eu fiz, né? Peguei uma camisa bordô lá, foi a minha estreia, foi assim. E depois da expulsão dele, você jogou tal, ele voltou depois ser titular? Não, aí depois da minha expulsão ele foi negociado, eu não me lembro se foi com o Vasco ou se foi com o Grêmio, né?
E ele era um grande goleiro, ele ia ter mercado super fácil, era o goleiro da seleção. E aí começou a minha trajetória dentro do Palmeiras como titular, né? Eu acho que ele foi pro Vasco. É. Então, mudando de áreas. Sim. Aí você foi pro Bangu. Então, aí Você foi pro Bangu e aquela final lá. em 83, mais ou menos, eu recebo uma ligação e uma pessoa falou assim: aí, quer vir jogar aqui? Aqui você vê um monte de mulher bonita, aqui é só calor, tal. Eu falei: quem tá falando? É o Castor. Castor de Andrade, para quem não sabe, era um bicheiro na época, né, muito famoso e dono do Bangu. E dono da escola de samba também, Mocidade Independente. E me chamou para que eu fosse no escritório do Hugo Palaia, que era o diretor do Palmeiras. E naquele dia nós fizemos uma negociação e aí eu fui transferido para o Bangu. Veio ele e o Moisés me buscar e no dia seguinte eu já estava lá em Moça Bonita, lá junto com a galera, né? Então foi uma transferência muito legal. Eu já estava no Palmeiras ia completar 10 anos, que eu cheguei em 73, isso foi em 83. Já ia completar 10 anos. E daí fizeram uma bela campanha no Bangu, O Bangu era um time vencedor, viu, Fó? A proporção do Bangu para o Palmeiras seria hoje o cara tá no Palmeiras, o cara tá no Bangu e vir pro Palmeiras. Era a mesma proporção. O cara sair do Bangu e vir pro Palmeiras hoje. Aquele tempo sair do Palmeiras e pro Bangu era um grande negócio. Era um excelente negócio. Tinha um cara de dinheiro lá investindo. O cara era dinheiro, pagar, o time era bom, o time tinha os melhores jogadores. Tanto é que nós chegamos a Campeonato Brasileiro, ganhamos uma Taça Rio Invicto. Você sabe o que é ganhar uma Taça Rio Invicto? Um time pequeno, ganhando de todos os times grandes. Então, realmente era uma equipe vencedora. Porque tinha um homem à frente que custeava tudo aquilo, bancava e fazia boas contratações. Então o Bangu, nesse período aí, marcou época, porque realmente era uma equipe forte. Quando você estava lá na época, Mauro Galvão jogou com você? Mauro Galvão, Cláudio Adão, Márcio Rossini, quem mais? Oliveira, Arthurzinho. Era um time assim, quando aparecia um jogador destacava no Campeonato Brasileiro, o Castor contratado e vinha fazer parte do grupo. Dinheiro não era um problema. Dinheiro não era um problema, porque pagar os caras pagavam mesmo, né? E nós vivemos um momento ali, pelo menos de 5 anos, muito eufóricos devido à ascensão que o Bangu tinha, né? Globo Esporte toda hora, em todas as revistas. E o jogador, ele vive da mídia, né? Quando você tem um time bom, você tem que aproveitar. E realmente aquele momento era muito interessante para o Bangu. Bacana. E o Gilmar, então aproveitando do Bangu lá, teve uma contratação interessante de um zagueiro, que quando ele se apresentou machucado, acho que ele machucou dentro do ônibus, deu um freio, bateu o joelho. Essa foi engraçada. O Moisés falou assim para mim: Gilmar, esse Polozzi aí. Eu falei assim: grande jogador. Polozzi, né? Fazia dupla de zaga com o Oscar na ponte, seleção brasileira. Zagueirão. E o Polozzi aí? Eu falei: o Polozzi é meu amigo, então tem como falar com ele. Eu pego o livro pro Polozzi: tudo bem aí? Quer vir jogar no Bangu? Cara, que eu quero. Como é que você está? Tô ótimo. Quer vir pro Bangu? Se quer. Então tá. Deu o endereço, tudo, aquele tempo, toma o endereço e tal. Ele veio e eu vou te aguardar aqui na Toca do Castor, que era a casa onde nós morávamos. E no dia seguinte chegou o Polozzi. E lá era uma casa grande, né? Assim como a sua, com vários setores e tal. Aí nós estamos na cozinha tomando café, o Polozzi chega e vai dar bom dia e vem com uma perna dura. Ele vem andando, eu falei: o contratou jogador já? Ele falou: meu, não te conto, meu. Eu vim andando lá, eu vim de ônibus de São Paulo pra cá, que não tinha avião, era a cascata dele. E taquei o joelho no ônibus e machuquei o joelho, e aí? Eu falei: aí que nós vamos lá nos apresentar lá, né, pro Castor e pra galera, aí fomos pro campo. Aquela rodinha no meio do campo. O Moisés falava: temos aí nosso amigo que chegou agora, o Polozzi, né, ex-Palmeiras, seleção e tal. E ele cumprimentando todo mundo com a perna dura. A perna durinha. O Moisés falou: assim vocês querem acabar comigo, vão contratar um jogador manco, pô. E aí depois o Polozzi fez o tratamento e virou titular, mas a chegada dele foi assim mesmo, né? Contratou, e depois eu falei: Polozzi, o que foi, meu? Ele falou: não, Gilmar, eu ia perder a oportunidade de jogar no Bangu, eu não podia perder essa oportunidade, né? Eu estava com o joelho meio baleado, mas o que eu fiz? Eu fui, fiz o tratamento e joguei, mas não pedi a oportunidade de jogar no Bangu. Todo mundo, era o sonho de todos jogarem no Bangu naquela época, né? E o Polozzi é grande amigo, até hoje nós estamos jogando no Master junto, mas esse episódio aí, ele tentou dar um miguezinho, ele tentou dar um migué.
Ô Gilmar, em 79 aconteceu um jogo que até hoje é bem marcante para a história do Palmeiras contra o Flamengo, né? Sim. Conta pra gente o que foi esse jogo, o que ele significa para você. Então, esse jogo significou na época, né, e significa até hoje, que ficou na memória do palmeirense, um episódio muito marcante, né? Por quê? O Palmeiras, uma equipe jovem, 50% do time titular era formado de jogadores da base. Então, tinha eu, Mococa, Pires, Pedrinho e Carlos Alberto Seixas, 5 jogadores, né? Metade do time nós fomos formados na base. E de repente você vai jogar no Maracanã com mais de 100 mil pessoas, com Zico, Carpegiani, Andrade, né? Aquele time fortíssimo do Júnior, aquele time fortíssimo, e você vai no Maracanã e você consegue ganhar de 4-1 dos caras. Então, foi um marco que, independente de depois termos sido campeões ou não, mas a galera não esqueceu esse jogo, porque foi muito marcante, e principalmente para a mídia, né, que classificava o nosso time como um time inexperiente e que ia se dar mal diante de uma equipe poderosa como a do Flamengo. E o que se viu foi um time grande como o Flamengo naquele dia, correndo atrás da molecada do Palmeiras. E tinha só 120 mil pessoas, pouca 120 mil pessoas. A hora que eu cheguei no túnel, que nós íamos entrar, eu coloquei a cabeça assim no túnel para fora e eu falei pros caras, hoje o negócio vai ficar feio aqui, que aqui tá embaçado, é gente pra caramba. Mas quando você entra em campo, parece que quando você se concentra no trabalho, né, você consegue isolar, só pensa no jogo. E é isso que faz o jogador às vezes vencer, né? Não amarelar, você se concentrar tanto no jogo que você consegue superar. Né? E aos poucos o Palmeiras foi fazendo gol. Aí teve um episódio também que foi engraçado, que o gol deles foi de pênalti, né? O Pires fez um pênalti no Zico, e o Zico ajeita a bola lá, tá lá para bater, e sempre passa um com uma ideia, faz assim, faz assado, né? Teve um que passou e falou assim, olha o pé dele que ele mostra, olha o pé dele. E eu tô olhando o pé do Zico, e o Zico tá com o pezinho meio chapado assim. Falei, pô, ele vai chapar ali, né? Deram um toque. O Zico corre pra bola, eu mergulho daquele lado, ele só virou o pé na hora e meteu no cantinho. Eu falei, pô, você só não falava que ele virava o pé na verdade. Ele sacanearam. Aí é demais. E aí foi 1-1, e no segundo tempo fizemos o terceiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Fizemos com o Pedrinho, o Zé Mário fez o último de cabeça, o Jorge Mendonça o primeiro, o segundo, o Carlos Alberto Seixas, o Zé Mário, o Pedrinho e o Zé Mário. Aí foi 4-1 e fomos recebidos aqui em São Paulo, né, pela galera palmeirense, no aeroporto. Foi muito marcante. Pelos jogadores que nós encontramos como oponentes, né? Aqueles caras eram tudo cara da seleção. E o Flamengo com a sua galera. Até hoje, né? Moser, Andrade, Adílio, aquele time Tita, né? No ataque. Realmente era um time poderosíssimo. Como até hoje, né? Leandro. Como até hoje é poderoso o Flamengo, né? O Flamengo sempre foi uma equipe de torcida. E para nós, aquele jogo ficou marcado. O Gilmar, voltando pro Bangu lá, o doutor Castro de Andrade, ele era um cara que dava muito dinheiro, até nos coletivos dava dinheiro, jogo de baralho, ele dava dinheiro para todo mundo. Ele seduzia a gente com dinheiro. Dinheiro é uma maneira de seduzir o jogador, né? Então, os bichos lá eram pagos em dinheiro, não tinha desconto de imposto de renda, era tudo, né? E jogo de baralho, nós morávamos na Toca do Castor, então nós estávamos sábado à tarde, ia todo mundo para concentração e ficava até domingo. Ficava todo mundo jogando baralho, jogando cacheta, né? Que é um jogo lá que... Só que ninguém jogava com o dinheiro da gente. Quem dava o dinheiro era o Castor, para quem ganhar levasse. E o Castor um dia entra do portão para dentro, do portão até a área onde nós estávamos jogando, assim, uns 20 metros mais ou menos, ele entra. Os dois seguranças atrás com a pasta executiva embaixo do braço, e o Castor entra de terno, sempre alinhado. E o Moisés fala assim pro Castor, ô grande Castor, chegou a salvação da lavoura. E aí, vai arranjar aquele din-din pra gente fazer o joguinho? Aí o Castor falou assim, ô Moisés, legal, você quer o dinheirinho? Peraí. Ô Mildinho, chega aí. Mildinho era o segurança dele. Mildinho era um cara de 2 metros. Aí Mildinho trouxe uma maleta assim executiva, com todo mundo olhando, ele abriu, tirou uma metralhadora de dentro, deu uma rajada na parede. Meu, só via ninguém largando as cartas, saindo correndo, entrando nos quartos. Pô, vocês querem o quê? Pô, vocês não ganham jogo pra vocês verem o que eu vou fazer com vocês. Pô, hoje eu dei o zebra lá no jogo do bicho, tive que pagar uma grana cheia que vocês querem dinheiro. Mas como vocês sabem,
não vou deixar de dar o dinheiro para vocês. Aí pegou, deu o dinheiro, os caras tudo voltando aos poucos, tá todo mundo nos quadros. Eu nunca tinha visto um tiro, ainda mais de metralhadora. Foi horrível, deu na parede assim. Aí o Moisés falou, pô doutor, assim só mata a gente do coração. Não, então tem uns caras folgados aí, mas como o time que se ganha, o time que tá ganhando não mexe, então vou continuar dando dinheirinho para vocês aí deu e continuou de boa. Mas é um episódio que marcou muito, né? Eu nunca vi um diretor de dar tiro de metralhadora. E lá no Bangu era assim, as coisas eram bem... O pastor era o homem forte lá da região. Ô Gilmar, e pra você, não, com certeza teve. Qual foi o título mais marcante ou o momento mais marcante na sua carreira? Ó, eu gostei muito de quando eu fui campeão da Taça Rio, pelo Bangu. Imagine você ganhar uma Taça Rio em cima de times poderosíssimos, representando uma equipe considerada pequena na época, né? Então, para mim, em termos de projeção, foi o mais marcante. Eu fui campeão no Palmeiras em 76, paulista, só que eu não era titular, né? E depois o Palmeiras veio naquele período em que não ganhava título, então eu não participei, eu já estava no Bangu, né? Então, em termos de conquista, esse título do Bangu da Taça Rio, muito embora pode parecer insignificante, mas pelo time que nós tínhamos e nas circunstâncias, eu considero que foi um fato muito difícil, que não foi tão simples assim não, principalmente por tratar de uma equipe pequena enfrentando grandes potências do futebol. Gilmar, e seleção brasileira? Conta pra gente a sua relação com a seleção, já chegou a jogar? Então, por volta de 1980, Tele Santana assumiu a seleção brasileira. E aí ele me levou, a primeira vez convocado, para a seleção sub-23. Então eu tive uma convocação a primeira vez nessa seleção sub-23. Jogamos até no Maracanã com a seleção A. A seleção A ganhou da gente. E lá foi o primeiro contato com a seleção. Depois eu fui receber a convocação novamente, quando o Zico abandonou o futebol. Foi Brasil e o resto do mundo lá em Udine, na Itália. Eu jogava no Nacional da Madeira e chegou a convocação. E nessa convocação já tinha jogadores aí como Romário, Renato Gaúcho, Branco, Dunga. Então eu fiz parte desse jogo aí, Brasil e o resto do mundo lá em Udine, na Itália. E depois de mais 2 jogos, Brasil e Portugal. Em Portugal, quando teve um bairro lá em Portugal que pegou fogo, chamado Chiado, e nós fomos fazer um jogo beneficente, né? Então tive essas 4 aparições aí na seleção brasileira. Amistoso, tive indicação em 86, né? Quem entra lá, aquele grupo que foi pré-selecionado, né? Só não fui direto ligado ao Mundial, mas eu estava lá no bolo, né? Então a seleção para mim, essa experiência, muito embora bem simples, mas para mim foi muito importante e dá pra gente assim uma renovação muito legal. Pô, simples não, muito orgulho. Só em ser lembrado nessa época, né? É difícil pelo nível dos jogadores, né? Então, em Udine foi eu e João Leite, depois na Itália foi eu e Tafarel, né? O Tafarel não podia, eu joguei o tempo todo. E aqui no Brasil era eu e Marola, o goleiro da época, que era do Santos e tal. E o outro jogo de Portugal foi eu e o Everton, que era o goleiro da Portuguesa, que também atuava em Portugal. Então, em Portugal o treinador foi o Paulo Autuori. Lá na Itália foi o Sebastião Mazzaroni. E aqui no Brasil, o Tele Santana. Então essas foram as passagens que é bom ir para a seleção. Você disse que não é sempre que você vai, mas quando vai, o negócio é bom lá. Ô Gilmar, e qual é a sua visão da nossa seleção atual? Né? A gente acabou, recentemente foi eliminada da Copa América, né? O que você acha que a seleção está passando por uma reformulação? O que você acha? Então, assim, eu como brasileiro, é óbvio que eu torço para a seleção do meu país, né? Para que ela tenha êxito, as pessoas que são convocadas passam a fazer o seu trabalho e dar um retorno, né? Nós sabemos que é muito difícil. Hoje, o futebol, ele passa por mudanças a nível internacional, no mundo inteiro joga-se futebol, então não tem mais moleza. Toda equipe que você vai pegar, você vai ter problema. Você pega uma equipe da América do Sul que o Brasil estava acostumado a ganhar, ele vai ter problema. Pega as equipes da Ásia, tem problema. Pega até a equipe, pegamos a equipe aí do Oriente Médio. Agora imagina as potências europeias. Então hoje está muito difícil. E os nossos jogadores, o que temos de melhor hoje,
estão lá na seleção, né? São jovens promissores, porém nós não temos uma equipe definida como nos outros tempos, que a gente falava, esse, vai chegar e vai dar conta. Então hoje nós temos muitas experiências feitas dentro da seleção, e muitas delas às vezes não dão certo. E como que nós vamos saber quem está pronto para jogar na seleção, a não ser atuando, né? Só que estão atuando e os resultados não estão vindo. Então eu acho que a gente pode até conseguir, mas nós vamos ter um pouco de dificuldade aí até montar uma equipe base forte para enfrentar as grandes potências. Entendi. Eu vejo dessa forma. Falando em seleção, hoje na época que você foi para Portugal, era uma época que poucos na posição de goleiro ia para fora, né? Você foi e depois ele foi convocado para a seleção, era chamado jogador internacional. Sim, né? era jogador internacional. E era difícil, pô. Difícil, né? Você ir para fora porque só levava um atacante, o goleiro não ia. Acho que o primeiro foi o Tafarel, o segundo acho que foi eu, o Everton foi para um time também de Portugal. Mas era muito raro de goleiro, né? Tanto é que o dia que me chamaram, eu falei, pô, os caras devem estar brincando, os caras não querem goleiro. E eu fui transferido para o Nacional da Madeira, talvez naquela época, como goleiro, talvez o segundo ou terceiro goleiro a ser transferido, né? O Rafael foi para o Parma, eu lembro que o Everton foi para o Marítimo, o Everton era um goleiro da Portuguesa, que foi para o Marítimo de Portugal, da Ilha da Madeira. E logo em seguida eu fui. Aí depois foram aí começaram a ir um monte de goleiro, mas brasileiro mesmo, goleiros, era muito difícil. Eu mesmo falei, eu conversei com algum assessor, não, você tem que vir jogar. Eu falei, é difícil. Eu mesmo sabia da dificuldade. Mas até o dia que chegou a proposta, mudou, mas realmente era difícil. E convocado para a seleção e virou um jogador internacional. Aí sim, o cara é internacional, né? Internacional. Porque quem chega na seleção vira internacional. E aí muda, né? Você mesmo jogando às vezes igual o Nacional, uma equipe pequena, mas já te dava um handicap maior, né? Quando ia falar em termos de seleção, né? Só em falar que joga na Europa já tem um... Até quando eu fui para a Itália, no jogo de Udine, eu estava no Nacional da Madeira. Foi eu, da Madeira, e o João Leite, que era o outro goleiro, que também era do Atlético Mineiro, ele estava no Vitória de Guimarães. Fomos nós dois goleiros lá para a Itália. Então, realmente, desde aquele tempo já pesava. Para ir para a seleção, se o cara está lá fora, ele leva uma certa vantagem. Ô Gilmar, fala pra mim de alguns jogos que você lembra a defesa mais difícil. Fala assim, cara, eu não acredito que eu fiz essa defesa. Que realmente ficou marcado para você. Assim, pra gente que é goleiro, pô, toda defesa é importante. Até aquela mais simples que você fala, pô, mas se fosse gol, eu tava na roça, né? Mas eu fiz um jogo contra o Corinthians, inclusive eu estava até conversando com você hoje cedo, que realmente aquele jogo foi importante. Por quê? Além de ganhar o jogo, nós ganhamos de 1-0. Só que foi um massacre, né? Então ali realmente tive bastante trabalho e realmente eu tive que fazer o serviço de casa, o dever de casa, porque senão a casa ia cair. Até porque o Corinthians era um time poderoso, o Sócrates, Birubiru, Zenon, era um time fortíssimo, né? E o Palmeiras, nesse jogo, nós estávamos meio desfalcados. O Luiz Pereira não jogou, tinha um jogador da base jogando, né? Tinham jogadores que já estavam no Palmeiras há algum tempo, mas não tinham rendido ainda o necessário até aquele momento. E naquele dia o Freitas fez o gol, fazia um ano que ele não fazia o gol, e nós ganhamos de 1-0, um jogo apertadíssimo. Então eu acredito que naquele jogo foram muitas defesas difíceis, né? Não foi uma só. E eu lembro desse jogo com muito carinho, e eu acho que o palmeirense também, ele sempre lembra disso aí, falou, lembra daquele jogo e tal, foi legal, realmente marcou bastante. Bacana. Ô Gilmar, e desde a sua época até atualmente, você tem visto uma grande mudança no futebol? Você acha que de repente o futebol ficou chato? Ou o futebol de repente preserva mais o jogador hoje? Renan, o futebol não é chato, o futebol é legal, pra quem ganha, né? Quem ganha é legal, quando perde é chato. Quando ganha é legal, quando perde é chato, né? Mas a evolução do futebol, ela aconteceu e foi bom que acontecesse, né? Porque o mundo vai mudando sempre para melhor. Hoje em dia os campos são excelentes, as chuteiras são melhores, as bolas são impermeáveis, né? As roupas não pesam, é tudo diferente do nosso tempo. A roupa pesava mais 5 quilos se jogasse na chuva, a bola ficava pesada, parecendo uma melancia para você jogar. Então essa evolução foi boa, né? A cobrança existe. Mesmo a gente for fazer a tração paralela do futebol antigo com o futebol atual, a cobrança por parte técnica, ela existe. Pegar o Fó hoje, o tempo que ele jogava lá no Pernambuco, e jogasse mal, os caras iam cornetar ele.
Jogasse mal hoje também ia cornetar. Então a performance ela sempre fez parte da vida do jogador. Tem que jogar bem. Quando joga mal, os caras caem de pau em cima. Né? Então o que aconteceu de bom na evolução do futebol hoje? Ganha-se mais dinheiro, os contratos são bem melhores. Né? Hoje existe uma coisa chamada VAR. Se você fizer um gol ilegal, você volta atrás, porque tem que fazer gol de mão, empurrava, dava soco no goleiro, e a bola entrava e os caras davam gol. Né? Então o futebol melhorou bastante. Né? Em termos técnicos, pode ser que caiu um pouco, ele ficou mais rápido, não dá tempo muito do cara pensar. Né? Os jogadores antigamente tinham que ter um pouco mais de qualidade. Mas o futebol atual, ele é bonito, ele é dinâmico e que nós somos apaixonados por futebol, né? Não podemos nem falar nada ao contrário, né? Apenas enaltecer que realmente o futebol mexe com a galera. Sim. É uma paixão que me explica, né, Gilmar? Tem jeito. Ô, Gilmar, falando em clube, você teve uma passagem pelo Arapongas. Sim, no Paraná. E tem uma passagem muito curiosa, você chegou lá no escritório e acho que você tinha que ir para a federação e alguém chamou o motorista lá. Me conta essa aí, como foi essa resenha. Você tá sabendo das coisas, hein? Eu fui contratado num time chamado Arapongas, né? Eu já estava nessa época com 43 anos. Não, você tem que me jogar no Arapongas e tal. E foi engraçado que eu joguei em 2 times ao mesmo tempo. É inédito, essa história ela tem 2 lados bem engraçados. Eu jogava no Flamengo de Guarulhos aqui. Só que o Flamengo de Guarulhos estava em época de pré-temporada, eu tinha umas brechas. Então o que eu fazia? Eu ia para o Paraná na quinta-feira, jogava lá, depois do jogo eu viajava para cá, ficava segunda, terça, quarta e quinta treinando no Flamengo aqui, voltava para jogar no Paraná. Né? Não sei nem se é possível, mas aconteceu isso. Por quê? Legalmente era. Por quê? Eu não estava inscrito aqui no Flamengo ainda. Eu era jogador do Arapongas. E quando eu chego no Arapongas, fui para o escritório, aí estou no escritório assim, ó Gilmar, seguinte, assina aqui, tal, contrato, assinado. Só que é o seguinte, você tem que ir para Curitiba, que lá é a federação, você tem que ir lá assinar os seus papéis da federação. Eu falei, legal, vamos embora. Aí, chama o motorista, chama lá o escadinha. Aí veio o motorista, o motorista tinha uma perna só. O motorista com uma perna só, e aí, Gilmar, beleza, tal. Falei, mas é longe até lá? Não, rapidinho, 3, 4 horas nós estamos lá. Eu olhei e falei, porra, e você? Não, eu sou motorista. Eu falei, porra, Motorista, mano. pô, será que aqui vai ser meu fim? O motorista não tem perna, mas até aí tudo bem. Vamos lá pra fora, eu peguei minhas coisas, fui no carro, ele tinha um Monza, aqueles Monza, eu lembro até aquele Monza cor de vinho, né, meio cintilante assim, aí eu sentei, aí muito gente sentou, pegou as muletas, colocou para trás, eu olhei o carro dele, falei, o carro normal, não era carro automático nem nada, não tinha nem adaptação, falei, quero saber como é que eu tô ali assim, aí de repente, vamos embora então, não, põe o cinto e tal, aí ele vira para trás assim e pega um toquinho, pegou um toquinho, um pau de vassoura assim, aí eu olhei e falei, pô, quero ver o que ele vai fazer com esse pau de vassoura. Aí ele olhou assim no pedal, olhou o acelerador, encostou o toquinho, colocou aqui na barriga aqui, ligou e ele acelerava agora. Eu falei, eu nunca vi isso. Eu falei, pronto, agora a pessoa dá uma tosse nele no meio do caminho, se dá uma tosse nele, eu tô na roça. Aí o cara, não, pode ficar tranquilo. E o cara foi, que beleza, o cara dirigia pra caramba. Quando eu falo isso às pessoas, o nego fala, o Gilmar criou. Meu, por Deus do céu, foi verdade que eu vivi, chamava escadinha, e toda vez que eu encontro com as pessoas que jogavam na boca, eu lembro do escadinha, lembro, o cara, pô, é incrível, mas eu vivi essa experiência aí, falo pra você, tinha acontecido isso na minha vida, lá no Paraná, realmente o escadinha era o motorista oficial que fazia aquele corre, o cara viajar de Arapongas a Curitiba, é uma caminhada, e o cara só no diafragma, eles dão uma tosse nele ali, eu olho pra galera, pô. Ô Gilmar, e você disse que, né, teve esse jogo do Corinthians, do Flamengo, grandes jogadores. Cita pra gente, né, qual eram os grandes nomes da sua época, né? Só os jogadores? Fraco, né? Jogadores. Das equipes? Isso. Na minha época, os jogadores tipo Sócrates, Zenon, Ailton Lira, Reinaldo, Éder, Nelinho, Cláudio Adão, Zico, Roberto Dinamite, Dicá, era um grande batedor de falta.
Então, esses eram os nomes que nós enfrentávamos no nosso cotidiano, né? Então, todo time tinha um jogador lá, uma estrela, que realmente era difícil jogar. Serginho Chulapa no São Paulo, né? Pedro Rocha, eram jogadores de alto nível que realmente dava trabalho. Se jogava em alto rendimento, mas você tinha dificuldades, que todo time tinha um cobrador de falta, todo time tinha um cara briguento, tinha um jogador chamado Beijoca lá no Bahia, lá, meio na cotovelada na área, era dente por tudo quanto é lado que voava. Então e era um tempo que não tinha VAR, então os caras empurravam, pisavam no pé e outras coisas mais, né? Que era uma maneira de intimidar quem era jovem, né? Jogador não joga, moleque, sai daqui senão eu te quero e tal. Então tinha muito disso. Hoje nem pode muito, porque cheio de câmeras, né? Câmeras e eles logo detectam o jogador que está fazendo pressão. Nem pode, cotovelada, né? Tem câmeras. Mas naquele tempo tinha intimidação, além de grandes jogadores, tinha intimidação também. Os zagueiros batiam pra caramba, né? O foco como zagueiro, ele sabe como é que é. Tinha que chegar a botina que é pro cara não vir mais. Teve até uma frase, antigamente existia um prêmio que chamava Prêmio Belfort Duarte. Que prêmio era esse? Era o prêmio dado ao jogador que nunca tomava um cartão. Terminou o campeonato, não ganhou cartão. Toma um prêmio. Belfort Duarte, o cara colocava, que levantava. E o Moisés, que era um zagueiro que batia daqui para cima, criou a frase célebre que falava: zagueiro que se preze não ganha Belfort Duarte. Para você ver o nível dos caras como é que era. Então, os jogadores de defesa antigamente eram famosos ou tinham seu nome enaltecido por ser jogadores violentos. Né? Coisa que hoje não pode muito, né? Mas naquele tempo tinha que arrepiar e era assim mesmo. Era um tempo muito, muito difícil para quem era atacante, jogava de costas para zagueiros. Você falou o que você enfrentava. Cita alguns que jogou com você, umas feras. Do meu lado, Ademir da Guia, né? Do meu lado, Ademir da Guia. Eu fui pro Bangu lá, nós tivemos o Marinho. Eu tive o Cláudio Adão jogando do meu lado. Já joguei no time do Zico, né? Moser, Careca, já joguei a favor, né? Joguei contra e a favor. Aqui em São Paulo, aquele zagueiro Luiz Pereira, que foi um grande nome. Até hoje é um ícone, né? O Gustavo Gomes passou ele agora, então ele era o artilheiro. Então, o Palmeiras sempre teve grandes jogadores, né? Cheguei na época, César Maluco, foi no início da minha carreira, mas peguei esse Dudu, que faleceu esses dias aí, também foi um grande jogador. Então, eu convivi num grupo muito seleto de jogadores. E na despedida do Zico lá, os goleiros eram da Saever e Michel Predome. Olha o nível dos goleiros. Aí eu estava lá no meio, estava no bolo. De Osasco, a pessoa estava lá no bolo, né? Então só você estar no meio desses caras te dá um up. E Marinho Chagas também. Marinho Chagas, o Bruxa, que ele era excelente, que ele era um mágico de jogar futebol, né? Muito bom jogador, cara acima da média. Quando nós falamos de bom jogador, nós não somos saudosistas. Nós estamos lembrando de jogadores que realmente marcaram a época. Né? Jogadores que realmente foram bons, foram acima da média, não foi à toa que se perpetuaram ao longo dos tempos como grandes jogadores, né? É isso, eu tive o prazer de jogar com grandes nomes. Ô Gilmar, você tem uma carreira irreparável no Palmeiras, puta de uma passagem, só que na minha humilde opinião, eu acho que a cereja do bolo na tua carreira é tua passagem no Bangu, porque um time pequeno, chegar a ser campeão da Taça Rio, ir para uma final de brasileiro, participar da Libertadores, você ser o maior goleiro de todos os tempos do Bangu. Sim. Então, porque assim, né, a nossa carreira ela é marcada por acontecimentos, né? Ou bons ou ruins também, né? E dentro desse panorama todo, você sair de um Palmeiras e ir num Bangu, considerado um time menor e ter um êxito, pra gente isso é gratificante, né? Você fala, pô, marquei esse tempo no Bangu, até hoje os caras lembram lá e fazem festa ali e falam o nome da gente, né? No Palmeiras também, mas só como o Palmeiras. Os títulos são também importantes, né? E eu não vivi isso aí, ficou marcado pela passagem por jogos interessantes que eu fiz. Teve alguns jogos muito marcantes. Então, hoje eu vou jogar no interior, aparece um senhorzinho, puta, queria te ver de perto, eu lembro daquele jogo tão... Dificilmente uma pessoa chega e critica, sempre enaltecendo. Então, sinal que o trabalho foi legalzinho, né? Independente de ganhar jogos ou perder, eu tive minha passagem ali dentro sempre lembrada pelos palmeirenses. E isso, pra gente, não tem prêmio maior, né? Não tem preço, né? Isso mesmo.
Bacana. Agora vamos fazer Agora a a dinâmica. dinâmica. A sua primeira. A minha primeira. É. Olha, Maria é uma dinâmica, tá? Meu pai vai. Eu queria montar um jogador perfeito. Um jogador Gilmar, perfeito. vamos montar um jogador perfeito, Gilmar. Finalização, qual é o jogador perfeito para você? Então vamos passar para a atualidade, que o pessoal tá mais... É. Se eu for relembrar, eu vi uns caras lá atrás perfeitos, mas hoje, assim, finalização. Quer ver? Neymar. Neymar. Habilidade. Neymar. Velocidade. Velocidade. Eu acho que no auge dele, eu posso citar dois, eu posso citar o Dudu bem antes dessa, né? E o Rony como velocista máximo hoje. Eu acho o Rony acima de tudo. Os que estão na seleção são velocistas, mas não igual o Rony. Eu acho que o Rony é um excelente velocista. Sabe? Muito bom. Inteligência. Inteligência. Hoje para jogar, atualmente, eu gosto muito do Paquetá. Independente de qualquer situação, eu acho que é um cara que raciocina, sempre tem jogadas bem conscientes. Eu acho que ele é um jogador inteligente assim. Dentro da seleção, eu acho que ele é uma peça importante, que ele consegue dar o ritmo ali pra galera. Técnica. Eu sou obrigado a ficar com o Neymar de novo. Neymar. Sou obrigado. Ó, eu vi o Valdívia jogar, um excelente jogador no Palmeiras, né? O Rafael Veiga também é um excelente jogador. Quando a gente fala de Neymar, não é nem predileção, é pelo que eu vi o cara jogar. Então, temos o Messi, vamos falar no internacional. Então, na Argentina, o Messi é um grande jogador. Né? Ele faz gol de bola e tudo toda hora. Né? Mas como brasileiro que sou, eu devo admitir que o Neymar, muito embora todo mundo acha mala, né? Mas tecnicamente ele não deixa dúvidas para ninguém. Perfeito. Você gosta do Neymar que tá jogando? Gosto. Eu queria ir no meu time, claro. Nossa, é doido. Gilmar, agora vamos para a nossa escalação perfeita. Vamos montar um elenco, um time, com os melhores que você já viu jogar ou que joga Certo. atualmente. Vamos começar pela sua posição. No gol, goleiro. O Everton. O Everton. Eu acho que o Everton hoje é um goleiro que é unanimidade. Zaga. A zaga, eu gosto muito da lateral, eu gosto muito do Mariano, que é aquele lateral do Atlético do Mineiro. Atlético Mineiro. Eu acho ele bem sóbrio, não inventa muito, mas é um cara firme, né? Uhum. Acho firme. A defesa, um dos defesas eu gosto do Murilo. Eu não vou pôr o Gustavo Gomes, porque eu acho que o Gustavo Gomes, ele dá uma oscilada, né? Mas eu gosto do Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique é do Corinthians, né? Uhum. E lá o lateral esquerdo, Arana. Acho que é um time razoável, uma defesa. Meio de campo. Meio de campo eu gosto do Palmeiras, do Moreno, né? E se a gente pegar mais um, eu vou gostar eu acho que cabe aí nesse time o do São Paulo. Esqueci o nome, o canhotão, o alto lá. Não, o outro. Esqueço o nome. Que era da seleção, que veio pro São Paulo agora, o canhoto, o volante Eu canhoto. sei quem é o... Esqueci, disputou a Copa do Mundo lá. É isso mesmo. Eu sei. Aí nas meias, eu acho que cabe aí o Veiga, né? E um jogador que é lá do Cruzeiro, do cabelo pintado, que fez o gol até esses dias. E na frente o Rony e Estevão. Eu gosto da dupla palmeirense de ataque. Estevão vai destacando bastante. Né? Desculpa eu não lembrar uma vez o nome, mas ele fez o gol ontem contra o Cruzeiro. Fez o gol contra o Corinthians também. Contra o Corinthians, o cara, o loiro lá do Cruzeiro. Então, eu acho que assim, eu devia saber o nome do cara, né? Mas Na edição vai sair. na edição Vai sair. Na edição sai. Poder da edição. poder da edição, né? Arranja lá, porque senão fica na roça. Ainda bem que não é ao vivo, tá vendo? Você corta depois que isso aí vai dar chamada. Bem, então é isso. Gilmar, mais uma vez a gente quer agradecer você muito por ter aceitado o nosso convite. Espero que você tenha gostado. Pra gente foi uma honra muito grande receber você aqui.
tá bom? As portas estão abertas para você aqui. Muito obrigado. Tá bom, Gilmar? Agradeço muito. Bom, eu só tenho que agradecer o convite feito pelo FOR, né? E você, Renan, e a família inteira de modo geral. Acho que eu fui muito bem acolhido aqui, né? E se porventura algo não saiu legal, né? Vocês podem contar comigo em outras oportunidades, que eu prometo vir com a escalação decorada, tá? Mas de qualquer forma, agradeço pela atenção e espero que tenha sucesso aí no seu podcast, que é o podcast da Quebrada, né? Memórias da Quebrada. Memórias da Quebrada. E um dia também eu fiz parte dessa quebrada aí. Então, muito obrigado pela atenção. Pode ter Um abraço a certeza todos. que Obrigado você, faz foi parte uma da nossa satisfação. história. Valeu. É isso. Agora, Valeu, obrigado. vou pedir para ele autografar minha luva, que eu não sou Claro, nem nada. Demorou. Aqui, Gilmarzão. É o FOR mesmo? For. Hoje é... Vou marcar a data aqui. Hoje é 11? Hoje é dia 10 10. do 7. É isso. Ó, essa aqui vai pro nosso museu, hein? Vamos sair pra cá? Beleza? Caramba, é isso. Aí sim, hein? Isso. Esquece. Mostra aqui pra câmera e a gente finaliza. Gilmar, mais uma vez, obrigado. Que isso. Valeu. É um prazer te receber aqui. Obrigado, Gilmar. Tamo junto, Obrigado a Gilmar. vocês pela força aí. Valeu. Deixa o like e compartilhe. Aí sim. Valeu.